Boa noite. Ah, Essa é uma gravação para a apresentação do trabalho de TCC. Então, o título do trabalho é Fatoração e Divisibilidade em Anéis Comutativos, apresentado por mim, Jefferson, sob a orientação da professora Larissa Vieira. Primeiro, eu gostaria de falar brevemente sobre o trabalho, sobre por que surgiu o interesse do tema pesquisado, os objetivos do trabalho e dar uma noção da estrutura do mesmo. Então, o interesse pelo tema pesquisado surgiu a partir de um seminário de iniciação científica que eu realizei sob a orientação da professora Larissa, juntamente com a acadêmica Andressa. E nesses seminários nós discutimos e estudamos vários conceitos de álgebra, fazendo uma revisão desde grupos, passando por anéis. Então, a partir disso, surgiu o interesse de estudar anéis no TCC, mais especificamente a questão da fatoração e da divisibilidade em anéis comutativos. E o que nós esperamos com esse trabalho? Qual foi o nosso objetivo? Bom, as noções de fatoração e de divisibilidade, elas são bem conhecidas no conjunto dos números inteiros, mas nós procuramos estendê-las para algumas estruturas mais arbitrárias, para anéis comutativos em geral, estendê-las, defini-las de maneira apropriada e ver quais resultados podem ser inferidos dessa generalização. Para atingir tais objetivos, o trabalho foi organizado da seguinte maneira. Inicialmente, o capítulo de preliminares, onde nós tratamos sobre ideais sobre anéis e sobre ideais, indicando também tipos específicos, particulares de anéis, por exemplo, domínios de integridade, e também tipos específicos de ideais, por exemplo, ideal maximal, ideal principal, entre outros. Depois, no segundo capítulo, nós estudamos com mais rigor a fatoração e a divisibilidade em anéis comutativos. Nós definimos como se dá a divisibilidade entre elementos, fizemos uma relação entre ideais principais e a questão da divisibilidade. E também definimos o que é um domínio de ideais principais, já entrando na questão da fatoração, e demonstramos um teorema que é análogo ao teorema fundamental da aritmética, que é aquele da fatoração em números primos no conjunto dos inteiros. Então tem um teorema que garante uma fatoração em elementos irredutíveis num determinado tipo de domínio. Nós vamos ver mais para frente. E por fim, a título de uma aplicação dos conceitos estudados, nós nos debruçamos sobre algumas ideias gerais dos anéis de polinômios. Também a questão da divisão de polinômios e fatoração e que se um elemento C é uma raiz do polinômio, então x menos c ele vai ser um divisor do polinômio. Bom, começando então, um anel ele é um conjunto não vazio dotado de duas operações binárias, geralmente denotadas por mais e vezes, que satisfazem algumas propriedades. Inicialmente, o R, o anel, com a operação mais, ele deve ser um grupo abeliano, ou seja, essa operação deve ser comutativa, deve ser associativa também, deve existir um elemento neutro e todos os elementos têm que ter um inverso em relação a essa operação. A operação de vezes, ou multiplicação, denotada pelo ponto, ela tem que ser associativa e também deve valer a distributividade da multiplicação em relação à adição. Se outras características forem satisfeitas, por exemplo, se a multiplicação for comutativa, a gente diz que o anel é comutativo. Se existe um elemento, um R, tal, que quando a gente faz o produto desse elemento com qualquer outro, o resultado é outro elemento, então nós dizemos que o anel tem identidade.
Um tipo muito particular de anel, que foi muito relevante para o trabalho, é o de domínio de integridade. Um domínio de integridade é um anel comutativo com identidade, no qual o produto de dois elementos não nulos também é um elemento não nulo. Tem vários exemplos de domínio de integridade, por exemplo, os números reais, com as operações de mais e vezes usuais, são domínios de integridade. Outra definição muito importante é de ideal. Então, um ideal ele é um subconjunto de um anel, que também é um anel, ele é um subanel, e ele satisfaz essa propriedade, que qualquer elemento do anel, quando é feito o produto com o elemento do ideal, esse produto pertence ao ideal. Então, o ideal ele tem uma certa característica de absorver o produto, nós podemos dizer assim. Dentre os vários tipos de ideais, nós definimos no trabalho o ideal primo, maximal, que nós não vamos falar agora, mas está no trabalho. Mas dentre os vários tipos de ideais, nós definimos também o ideal gerado. Então, seja X um subconjunto de um anel R, um subconjunto que pode ser o conjunto vazio, e seja A sobre I uma família de todos os ideais que contém X. Então, a interseção de todos esses ideais é um ideal e é chamado de ideal gerado por X e denotado como X entre parênteses. Claro, tem casos em que esse conjunto X pode se tratar de apenas um elemento. Nesse caso, o ideal gerado por esse único elemento é chamado de ideal principal. Aí, um teorema que nós demonstramos no trabalho sobre ideais principais, e que aqui nós vamos enunciar apenas alguns itens, é que se R é um anel com identidade e A pertence a R, então o conjunto Rzão-A, que tem elementos da forma definida aqui, é um ideal à esquerda e respectivamente à direita se for A Rzão. E além disso, como o R tem identidade, o A pertence a esses conjuntos. Agora, se o R é um anel comutativo, então o Rzão-A é igual a RA, e em particular, esses dois conjuntos são iguais ao ideal gerado pelo elemento A. Ou seja, num anel comutativo com identidade, os elementos do ideal gerado por A têm essa cara aqui, R vezes A, sendo R um elemento do anel. Aí, um domínio de integridade, na qual todos os ideais são principais, é chamado de um domínio principal. Um exemplo de domínio principal é o anel dos números inteiros, porque qualquer ideal dos inteiros é da forma nz, sendo um inteiro. Diante disso, nós podemos iniciar a apresentação sobre divisibilidade. Primeiro, a definição de divisibilidade. Um elemento não nulo A de um anel comutativo R divide um elemento B, e a notação é dessa forma aqui, se fala A divide B, se existe um X pertencente a R e tal que AX é igual a B. Nós podemos perceber que essa é exatamente a definição de divisibilidade nos números inteiros, porque os números inteiros são um caso particular de anel comutativo. Então vale a mesma definição. Aí, se os elementos A e B, se acontece que A divide B e B divide A, os elementos são ditos associados. Um teorema que foi demonstrado, esse teorema também tem vários itens, foram todos demonstrados no trabalho, mas em particular nós vamos demonstrar um item aqui, é que se A, B e U são elementos de um anel comutativo com identidade, então A divide B, C e somente C, o ideal gerado por B está contido no ideal gerado por A. Vamos apresentar a demonstração desse item. Então, para a ida, como A divide B, existe um X que pertence a R, tal que a X é igual a B, por definição. Agora, como R é comutativo, nós podemos escrever que XA é igual a B. Tomando um elemento M qualquer pertencente a B, nós temos que M é igual a RB,
pelo resultado que nós vimos anteriormente, para algum R que pertence a R. Agora, como o A divide B por hipótese, nós podemos escrever M dessa maneira. M igual a RAX igual a RXA. E esse elemento RX pertence ao anel R. Então, portanto, o M é da forma Rx, que é um elemento do anel, vezes A, que é justamente um elemento do ideal gerado por A. Então, nós concluímos que o ideal gerado por B está contido no ideal gerado por A. Agora, para a volta, é quase trivial, porque o elemento B pertence ao ideal gerado por B, porque o R tem identidade. E como o ideal gerado por B está contido no ideal gerado por A por hipótese, então o elemento B pertence ao ideal gerado por A, e ele é dessa forma aqui, por definição. Isso implica que o elemento A divide o elemento B, que é exatamente o que a gente precisava mostrar. Um exemplo disso é que no anel dos números inteiros, o ideal gerado por 4 é o conjunto dos múltiplos de 4, e o ideal gerado por 2 é o conjunto dos múltiplos de 2. E, como nós podemos verificar, o ideal gerado por 4 está contido no ideal gerado por 2, e 2 divide 4. Diante disso, nós podemos passar para definições relativas à fatoração. Inicialmente, nós vamos definir o que são elementos irredutíveis e elementos primos. Então, seja R um anel comutativo com identidade. Um elemento C de R é dito irredutível se satisfaz essas duas condições. C é não nulo e não inversível. E para quaisquer A e B que pertencem ao anel, se C puder ser escrito como um produto de A e B, então A ou B são inversíveis. Nós já vamos apresentar um exemplo para ilustrar melhor essa definição. Um elemento P, que pertence a R, é dito primo se P é não nulo e não inversível, e para quaisquer elementos A e B que pertencem ao anel, se P divide AB, então P divide A ou P divide B. Então, no caso, essa definição de elementos primos é a mesma definição de elementos primos usada nos números inteiros. E nós vamos ver daqui a pouco que, na verdade, nos números inteiros, elementos primos e elementos irredutíveis são os mesmos elementos. Então vamos exemplificar. Se um elemento P pertence aos inteiros, se esse elemento for primo, então menos P e P são elementos irredutíveis e primos no mesmo sentido da definição. Ou seja, se P é um número primo, então P também é irredutível e P é primo, pela definição. Como exemplo, a gente pode perceber que o número 5 ele pode ser escrito como um produto de inteiros apenas como 5 vezes 1 e menos 5 vezes menos 1. Ou, se for fazer alguma permutação aqui, 1 vezes 5 e menos 1 vezes 5 também. E que 1 e menos 1 são inversíveis. Então, satisfaz a definição, a condição 2 da definição. Agora, considerando o anel Z6 dos restos da divisão por 6, nós temos que o 2 barra ele é primo, mas o 2 barra ele não é irredutível, porque o 2 barra ele pode ser escrito como 2 barra vezes 4 barra, mas nem 2 barra e nem 4 barra são inversíveis em Z6. Então, esse é um exemplo no qual elementos primos e irredutíveis não são os mesmos. A partir dessa definição dos elementos primos e irredutíveis, a gente pode definir o que é um domínio de fatoração única. Então, o domínio de integridade R é um domínio de fatoração única se atende a essas duas condições. Primeiro, todo elemento não nulo e não inversível pode ser escrito como um produto finito de elementos irredutíveis. E a segunda é que se existirem mais de uma possível fatoração com elementos irredutíveis,
seja um C1 até um Cn e D1 igual a Dm sendo duas fatorações, então os índices aqui são os mesmos, N e M, e para alguma permutação, o CI ele é associado a algum DJ. Então nós dizemos que essa fatoração, na verdade, ela é única a menos de elementos irredutíveis, a menos de elementos associados, perdão. Um exemplo de um domínio principal, de um domínio de fatoração única, perdão, é o próprio conjunto dos números inteiros. Porque se tomarmos o elemento 15, por exemplo, ele pode ser fatorado em produtos de elementos irredutíveis, que nesse caso são elementos primos também, como 3 vezes 5 e menos 3 vezes menos 5. E também as permutações, porque é por causa da comutatividade. Mas enfim, 3 e menos 3 são associados e 5 e menos 5 também são associados. Então é uma fatoração única, mas considerando elementos associados. Um outro exemplo é que, sendo F um corpo qualquer, então F é um domínio fatorial, porque todos os elementos, porque F não tem elementos não nulos e não inversíveis, então a condição da definição é satisfeita. Aí, esse é o teorema que foi demonstrado no trabalho, que é análogo ao teorema fundamental da aritmética, porque prevê a fatoração única num domínio principal. Então, a demonstração ela é um tanto trabalhosa e extensa, então nós não vamos apresentá-la agora, mas ela está realizada de maneira completa no trabalho. Mas nós vamos delinear os passos utilizados para realizar a demonstração. Bom, inicialmente, nós temos que ter em mente que no anel principal, ou seja, num anel onde todos os ideais são principais, essa cadeia de ideais, A1, contida em A2, contida em A3 e assim por diante, tem a propriedade de que existe um N para o qual AJ, o ideal gerado por AJ, é igual ao ideal gerado por AN para todo J maior do que N. Ou seja, vai chegar num determinado N que essa cadeia vai estacionar. O nome dela é cadeia de ideais estacionária. Tendo isso em mente, nós definimos um conjunto S de todos os elementos não nulos e não inversíveis de R que não podem ser fatorados como um produto de irredutíveis. O objetivo é mostrar que esse conjunto é vazio. Então, a partir disso, nós obtemos uma cadeia de ideais A, que está contido, mas é diferente de A1, que está contido, mas é diferente de A2, e assim por diante. E isso contradiz o item 1, porque é no domínio principal. A partir dessa contradição, nós concluímos que o conjunto S é vazio. Isso implica que todos os elementos não nulos e não inversíveis têm pelo menos uma fatoração em elementos irredutíveis. Aí resta mostrar que só tem uma única fatoração. Supõe que tem duas e mostra que o N é igual ao M e que o cada CI é associado a algum DJ. Aí, um exemplo de aplicação desse teorema. O anel ZI, definido dessa forma aqui, ele é um domínio principal. Portanto, ele é um domínio fatorial. O anel dos números inteiros, como a gente já viu, é um domínio principal. Então, o teorema ele garante que é um domínio fatorial. Tendo feito as considerações acerca de fatoração e divisibilidade, nós podemos também definir o máximo divisor comum num anel arbitrário. Nós sabemos que não é comutativo arbitrário. Nós conhecemos a definição de máximo divisor comum nos números inteiros. Para um anel comutativo qualquer, ficaria da seguinte maneira. Um elemento, sendo x um subconjunto não vazio do anel, o elemento D é dito maior divisor comum do conjunto x se satisfaz as condições de que D divide todos os elementos de x, e se existir algum C que também divide todos os elementos de x, então o C divide o D. Por isso
que o D é o máximo divisor comum. Aí algumas observações sobre o máximo divisor comum. No conjunto dos números inteiros, sempre é possível determinar o máximo divisor comum. Mesmo que os elementos sejam relativamente primos relativos, o máximo divisor comum vai ser 1. Mas tem anéis em que pode ser que o máximo divisor comum não exista. Por exemplo, no anel dos números pares, inteiros pares, o 1 a identidade não pertence ao anel. Então, o 2 ele não tem divisores. Portanto, o 2 e o 4 não têm divisor comum. Logo, não tem MDC. No anel dos inteiros de Gauss, que a gente viu antes, os elementos 2, menos 2, 2i e menos 2i são todos máximos divisores comuns de 2 e 4. A gente pode perceber que esses elementos são associados, que nos leva à seguinte observação, que quaisquer MDCs são associados. E a outra observação é que nem sempre é possível escrever o MDC de AB como combinação linear de AB. Nós sabemos pela relação de Bezout que isso é possível nos números inteiros, mas num conjunto mais geral nem sempre é válido. Então, nós concluímos a questão da fatoração e divisibilidade em anéis comutativos e passamos agora para os anéis de polinômio, que são a título de ter uma aplicação para os conceitos estudados. Então, primeiramente, o que é um anel de polinômios? Bom, sendo R um anel, um polinômio numa variável R, um polinômio numa variável sobre R, ele pode ser escrito dessa forma, como um F é igual a um somatório de igual a 0 até n, de AX elevado a I. Desenvolvendo fica dessa forma. Os termos aí são ditos coeficientes e o A0 é o termo constante. Todos esses coeficientes eles pertencem ao anel. Então, o conjunto Rx de todos os polinômios dessa forma, com as operações de soma e produto de polinômios, é dito um anel de polinômios. Aí, um resultado que foi demonstrado no trabalho diz respeito ao algoritmo da divisão de polinômios, que é enunciado da seguinte maneira: seja R um anel com identidade e Fg são polinômios que pertencem a Rx. São polinômios não nulos e tendo o coeficiente líder de G invertível em R. Então, existem polinômios Q e R que pertencem ao anel, unicamente determinados, tal que F é igual a Q vezes G mais R, e grau de R é menor do que grau de G. É basicamente o algoritmo da divisão de Euclides para polinômios. Então, também foi realizada a demonstração, nós vamos apresentar alguns passos para ilustrar como ela foi feita. Primeiro, para demonstrar a existência. Então, se o grau de G é maior do que o grau de F, basta tomar Q igual a 0 e R igual a F. E já está feito. Se por acaso o grau de G é menor do que o grau de F, basta aplicar a indução sobre N, que é o grau de F. Para demonstrar a unicidade, nós supomos que existem polinômios R1 e Q1, R2 e Q2, que pertencem ao anel, tal que o F pode ser escrito como de duas maneiras, utilizando esses polinômios. Aí nós mostramos que o grau de Q1 e Q2 mais o grau de G é igual ao grau de Q1 menos Q2 vezes G, que é igual a grau de R2 menos R1. Mas essa igualdade ela só é verdadeira se isso acontecer. Se Q1 menos Q2 é igual a 0 e R2 menos R1 é igual a 0. Isso conclui que, com isso nós concluímos que Q1 é igual a Q2 e R2 é igual a R1, comprovando a unicidade. Aí um teorema, ainda na questão da divisibilidade de polinômios,
é que se R é um anel comutativo com identidade e um polinômio f pertence a Rx, então se C é uma raiz, C que pertence ao anel é uma raiz de f se somente C, x menos C divide f. Isso foi demonstrado, mas aqui nós vamos apenas dar um exemplo. O polinômio x² mais 2x mais 1 sobre o anel dos números inteiros verifica-se pelo teorema anterior que menos 1 é uma solução para esse polinômio, é uma raiz, e que x menos menos 1 é igual a x mais 1, e que esse polinômio f dividido por x mais 1 é igual a x mais 1. Então, ele é divisível, porque não sobra um polinômio resto aqui. Melhor, sobra um polinômio de resto zero. Então, essas são as referências do trabalho. E seria isso. Muito obrigado.